Fala, meu povo! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vou te mostrar com clareza que o mercado não tá difícil de contratar, que a culpa não é do Lula. Ele tem muitas culpas, mas essa aqui talvez não seja apenas dele. E eu vou te mostrar que tem sim uma forma de você encontrar a pessoa certa para dentro do seu time comercial, para dentro do seu time de vendas, certo? Então, se você não me conhece, meu nome é Gabriel, eu sou fundador da Plan Company. Nós somos uma aceleradora comercial especializada em estruturação de processos e times e canais também para dentro do seu setor comercial, perfeito? Então, você quer vender mais, quer construir um motor de vendas? Entre em contato com a gente, segue lá no Instagram para você acompanhar um pouco mais do conteúdo, segue o Instagram da Plan também para você entender um pouco mais dos nossos clientes, perfeito? E, sem mais delongas, vamos direto ao vídeo. Quero te mostrar aqui, basicamente, o que a gente faz, qual é o processo certo, seletivo, para que a gente não erre num processo de contratação. Porque, por exemplo, se eu erro num processo de contratação, vamos supor, para eu fazer um bom processo seletivo, eu demoro pelo menos uns 30 dias, certo? Desses 30 dias, eu contrato essa pessoa, aí no meu processo de integração e no meu processo de treinamento com essa pessoa, eu vou demorar ali pelo menos uns 90 dias para eu ver que essa pessoa de fato é ruim e eu demitir ela. E depois eu vou demorar mais 30 dias para repor essa vaga. Ou seja, se eu contrato uma pessoa errada, eu perco 5 meses. 5 meses dentro do meu processo comercial. Então, se eu tenho uma expectativa que cada pessoa do meu time venda 100 mil, exemplo, eu vou perder 500 mil só por ter contratado uma pessoa errada. Só que às vezes a gente não tem clareza disso. Então, eu sempre falo o seguinte, seja demorado para contratar e seja rápido para demitir, certo? Para que a sua operação ela não caia, beleza? Então, sem mais delongas, vamos direto ao ponto aqui do que a gente faz, certo? A gente tem um processo seletivo aqui hoje que ele passa por 7 etapas, beleza? A primeira etapa é a fase de captação. Então você tem que ver o seu processo seletivo hoje, o seu sistema, o seu setor de RH, como se fosse um funil de vendas, como se você estivesse fazendo a estrutura de vendas dos seus clientes, entende? Então você tem que ter, da mesma forma que você tem um objetivo de trazer mais leads, de trazer mais pessoas para você vender mais, que é um funil, né? Quantos mais leads eu trago, mais vendas vai sair. Você tem que ter isso também no seu setor de RH. Você tem que ter isso também para contratar. Então a primeira etapa é essa fase de captação. Gabriel, por onde que você capta? E aí agora eu vou dar umas ideias para vocês, mas quanto mais canais, melhor. Então, por exemplo, eu capto hoje no LinkedIn, tem como eu subir vagas lá, gratuitas e pagas. Tem o Indeed, eu subo vagas também em anúncios no Meta. Eu uso muito grupo, se eu tenho comunidades de pessoas, sabe? Eu tento entrar na comunidade. Exemplo, eu estou buscando um vendedor, eu tento entrar em comunidade de vendedores. Eu tento entrar em grupo de empreendedorismo, de pessoas que estão querendo crescer na vida, desenvolvimento pessoal, e tento enviar um descritivo da vaga lá. Por exemplo, eu hoje contrato muito na minha igreja, então eu gosto de ter pessoas que têm os mesmos princípios que eu. Então eu tenho um grupo da igreja lá e eu sempre mando vagas lá. Outra coisa, eu gosto de contratar empresa júnior de faculdade. Sabe essas faculdades que tem empresa júnior? Se os meninos eles estão dispostos a trabalhar em empresa júnior de forma gratuita, eles também vão estar dispostos a trabalhar na sua empresa, sabe? Então, às vezes, esse menino, ele basicamente está com sede. Eu gosto também de sempre divulgar ali nas redes sociais. Então, só que eu acho que já falei uns 6, 7 canais, perfeito? Então, qual que é o intuito aqui? Você tem que ter clareza que você então tem que subir esse descritivo de vaga em todos esses canais, tipo, todos mesmo, porque quanto mais currículos você captar, só que nós não vamos falar que a gente aqui não capta currículo, mas quanto mais candidatos você conseguir captar, maior vai ser a chance de você conseguir uma boa contratação. Beleza? Essa é a primeira etapa. Dentro dessa fase de captação, eu faço algo diferente, que é justamente isso. Eu não capto currículos. Por quê, pessoal? Hoje, o currículo ele é cada vez uma ferramenta, para mim, menos importante para contratar alguém. Primeiro ponto, as pessoas mentem muito no currículo, certo? Segundo ponto, eu não consigo saber informação nenhuma verdadeira daquela pessoa, só consigo saber onde que ela trabalhou, entende? Então, tipo assim, eu falo que o currículo, ele não ganha jogo, mas talvez ele desempata. Então, por exemplo, você está em dúvida entre 2 candidatos, aí tem um candidato que ele trabalhou numa empresa que você admira durante um tempo considerável, aí beleza, aí faz sentido você contratar essa pessoa, perfeito? Então, o que você faz, Gabriel? Eu sempre vi os descritivos de vaga com o link de um formulário. Então, a gente faz um formulário e dentro desse formulário a gente coloca umas 20, 25 perguntas para que eu já consiga filtrar essas pessoas a partir desse primeiro contato. Então, por exemplo, eu coloco muitas perguntas para entender a cultura dessa pessoa. Eu coloco perguntas, por exemplo, de expectativa salarial dela no momento e também a expectativa salarial dela daqui a 3 anos, que aqui eu já consigo ver a ambição daquela pessoa. Eu pergunto, tem uma pergunta bem aleatória que a gente coloca, que é, qual que é o preço da gasolina? Que aí se a pessoa, ela basicamente, ela não responde, ou ela fala, não sei, ou ela não tem, tipo, o mínimo esforço de ir no Google e basicamente pesquisar quanto tá e olhar, é uma pessoa que eu não quero contar com essa pessoa, sabe? Eu pergunto um pouco das experiências dela,
eu pergunto um pouco do porquê ela saiu do último trabalho, eu faço algumas perguntas para entender um pouco da parte técnica. Então eu misturo algumas perguntas comportamentais e técnicas para que a partir desse primeiro formulário eu já consiga filtrar. Então eu já consiga filtrar e, para ser sincero, às vezes sobra 10, 15% desse primeiro formulário. E aí eu não gasto tempo de agenda do meu time, nem meu, para que eu possa ficar entrevistando pessoas que não fazem sentido, beleza? Dentro desse formulário também, eu coloco um espaço para ela anexar um vídeo. E aí eu peço para ela gravar um vídeo de até 2 minutos falando um pouco das experiências dela e por que a gente deveria contratar ela e por que ela quer trabalhar na minha empresa. Entende? Então, através desse vídeo, através dessas 20 perguntas, eu também sempre olho o Instagram da pessoa. Através dessas 3 coisas, eu consigo já entender se eu quero fazer ou não uma entrevista com essa pessoa, beleza? E aí depois eu vou para essa entrevista. A partir do momento que eu vou para essa entrevista, eu primeiro faço uma entrevista coletiva. Então vamos supor que eu captei 100 pessoas, certo? E aí eu consegui 20 candidatos ali que passaram pelo primeiro formulário. Eu marco 2 entrevistas coletivas com 10 candidatos cada. E nessa entrevista coletiva, por que eu marco entrevista coletiva primeiro? Porque quando tem uma entrevista coletiva, eu consigo meio que comparar uma pessoa do lado da outra. E eu também já consigo saber se essa pessoa ela fica pressionada, se ela fica tímida, se ela fica com vergonha. E acontece muito. Então a própria entrevista por si, ela já mata muitas pessoas, o formato, beleza? Segunda coisa, eu vejo que também a gente tem que ter clareza nas perguntas que a gente vai fazer nessa primeira entrevista. Nessa primeira entrevista, pessoal, eu sempre falo aqui que eu prefiro contratar hoje caráter. Então, tipo assim, eu prefiro contratar vendedores júnior. Por exemplo, eu não gosto de contratar closer seniors, SDR seniors. Por quê? Porque às vezes esse cara acha que ele já sabe. E quando ele sabe, ele vai se tornar um cara um pouco mais reativo. Ele não vai ouvir tão bem os seus feedbacks. E aí ele vai ficar um cara teimoso dentro da operação, certo? Então eu prefiro contratar caras mais júnior. Isso depende também, depende do meu modelo de empresa. Então, por exemplo, eu sempre falo o seguinte, por exemplo, se você tem um produto, você tem um branding grande na sua empresa, você tem um produto que as pessoas compram fácil, não precisa de ter um excelente vendedor, sabe? É um produto que às vezes é mais retirar pedido. Você pode ter um vendedor muito mais júnior, entende? Se você tem já um produto que você não tem um brand alto, a sua autoridade não é tão alta e a sua venda é uma venda complexa, aí você precisaria de ter um vendedor mais sênior. Só que mesmo assim, você tem que entender o quê? Se você está disposto e tem tempo para treinar essas pessoas. Então vamos supor que você está no momento, você está de escala do seu time, só que você está escalando tranquilamente. Aí é bom contratar um júnior. Mas vamos supor que você tem um vendedor que ele estava vendendo, tipo assim, 20% das suas vendas mensal e esse cara sai. Aí você precisaria de alguém para repor essa vaga imediatamente. Aí você contrata um cara mais sênior. Então, por exemplo de perguntas que eu gosto, certo? Eu sempre gosto de perguntar, meu irmão, como você se imagina a sua vida daqui a 3 anos? Porque eu já consigo entender o nível de ambição da pessoa. E um vendedor, a principal característica que esse cara tem que ter é a ambição, sabe? Eu gosto de perguntar também qual que foi a experiência dele no último trabalho, por que que ele saiu, como que ele saiu, como foi essa saída dele. Eu sempre gosto de fazer perguntas, você vai entrar no ChatGPT e você vai ver inúmeras perguntas assim. Tem algumas perguntas um pouco mais diferentes, por exemplo. Tem uma pergunta aqui que a gente gosta de fazer que é, se você fosse um esportista profissional, qual seria o esporte que você gostaria de fazer? E aí eu já consigo entender, se o cara fala tênis, se o cara fala Fórmula 1, eu já percebo que esse é um cara um pouco mais individualista. Para um setor de vendas, é bom, entende? Mas se o cara fala vôlei, basquete, eu já vejo que o cara é um pouco mais coletivo. Talvez ele não seja tão bom para o setor de vendas, entende? Ou seja, tem muitas perguntas que a gente vai fazer para a gente conseguir entender o nível de ambição dessa pessoa e o nível de comprometimento dessa pessoa, o nível de busca que essa pessoa está tendo, certo? Então, por exemplo, você está entrevistando um cara para o setor de vendas. O cara tem que ser ambicioso, certo? Aí você está conversando com um cara de 36 anos, que ele está buscando ganhar 3 mil por mês, 4 mil por mês. Cara, tipo assim, a probabilidade dele ser ambicioso é muito pouco. Eu gosto muito mais de gente nova para o setor de vendas, certo? Eu digo gente nova, depende, né? Quem eu tô falando. Se o cara for uma vaga júnior, o cara estiver começando, se estiver começando com 35, 36, 37 anos, talvez não seja o cara que você está buscando, beleza? Depois dessa entrevista coletiva de 10, no máximo ele vai sobrar uns 3. E aí você marca uma entrevista individual, se possível presencial com cada um desses candidatos, beleza? E aí sim, você vai fazer algumas perguntas um pouco mais técnicas, mas você vai continuar entendendo se esse cara tem a ver com a sua cultura. Então eu faço muitas perguntas referentes à minha cultura. Então, por exemplo, eu sou cristão. Eu gosto de trazer pessoas cristãs também para o meu time. Então eu faço algumas perguntas para entender um pouco de qual que é a relação dele com a fé. Não que a gente não traga de outras religiões, a gente traz. Só que tem uma certa preferência, eu acho que essa pessoa ela tem que entender também o que vocês fazem antes dela entrar. Tem um pilar da nossa cultura que é a questão de ser coerente. Então, por exemplo, cumprir o que fala. Se falou que vai fazer, faça. E aí eu consigo perceber. Pergunto os hábitos das pessoas, pergunto o que ela está buscando na vida, eu consigo ter clareza disso, beleza? Nessa entrevista, o meu intuito também é causar um pouco mais de pressão.
eu brinco que é a gente conseguir desvender um pouco da vaga. Na primeira entrevista eu vou apresentar a empresa, vou falar que a gente é isso, que a gente é aquilo, que a gente é isso, que a gente é aquilo. Só que na segunda eu já vou meio que desvender um pouco a vaga. Falar, meu irmão, mas será que você vai aguentar trabalhar aqui? Aqui é muita pressão, tem muita gente que sai, tem muita gente que não aguenta, pra ver se esse cara de fato tá disposto, beleza? Depois disso, a gente sempre faz teste comportamental, a gente faz o Enneagrama e o DISC, para que a gente também entenda se aquela pessoa tem o aspecto comportamental que nós queremos que ela tenha, beleza? Para vendedor, depende, por exemplo, para SDR, o cara ser um pouco ali mais no DISC, ele estável e conforme, talvez faça sentido. Mas para closer, não, closer o cara tem que ser mais influente, mais dominante, perfeito? Depois do teste comportamental, a gente sempre liga pro ex-chefe. A gente pede o número pro cara. Meu irmão, consegue me passar o número do seu ex-chefe? A gente entra em contato com esse cara e pega um feedback também sobre esse colaborador. Então eu ligo para esse cara e falo, meu irmão, tem fulano de tal, tá aqui num processo seletivo com a gente, eu queria perguntar de você, por que ele saiu? Qual foi o motivo dele sair? Entende? Aí eu consigo ter clareza disso. O próximo passo, a gente, depois disso tudo, a gente faz um roleplay. O que é isso? É uma simulação de uma venda. Fala pro cara, vende aí pra mim. Se for um SDR, faz uma ligação de qualificação. Se for um close, faz uma apresentação de uma proposta. E aí eu faço uma simulação com esse cara para ver como que é o nível. E a partir daquela simulação eu vou conseguir entender um pouco do nível de senioridade desse cara. Beleza? E depois, a última etapa, a gente basicamente faz o quê? A gente faz uma apresentação da empresa, como se ele já tivesse sido contratado, ou seja, fazendo um onboarding dele, perfeito? Mas ainda a gente não contrata, para que ele possa, de fato, pensar sobre aquilo, perfeito? E essa é a base, são 7 pilares base de um bom processo seletivo. É muito difícil você contratar errado e depois executar todas essas tarefas, certo? Tem alguns extras que a gente faz, então, por exemplo, a gente tem um treinamento que às vezes a gente envia ali entre a primeira e a segunda entrevista, a gente envia um treinamento de vendas para aquele cara e depois a gente faz perguntas sobre esse treinamento, para ver se ele quis de fato aprender, quis ver, beleza? Então isso é um pouco do que a gente guia um processo seletivo e eu tenho certeza, se você guiar um processo seletivo dessa forma, você vai parar de colocar um pouco a culpa no mercado, que tá difícil de contratar. Perfeito? Espero que você tenha gostado, de verdade. Pega esse vídeo, envia pro seu amigo empresário, tenho certeza que você tem algumas pessoas que você conhece que seriam edificadas com esse vídeo. Pega esse vídeo e envia para eles, beleza? E se você gostou, deixa o seu like aqui no vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal, vai lá no nosso Instagram. Lembrando, se você quer que a gente te ajude a construir um time forte, com processos bem desenhados, com uma estrutura clara de canais para que você tenha um motor de vendas dentro da sua operação comercial e venda mais com consistência, nós podemos te ajudar. Então clica aqui agora, vai ter um link na descrição, você vai poder fazer sua aplicação, certo? Para marcar uma consultoria com a gente e a gente conseguir dar um direcionamento aí no seu processo comercial. Fechado? Até o próximo vídeo, tamo junto.